Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso especial sobre o grande professor Eurípides Barçanufo. Nesse mês de maio, nós comemoramos a data do seu nascimento. Eurípides Barçanufo foi um grande educador, nascido na cidade de Sacramento em 1º de maio de 1880. Ele revolucionou a pedagogia, trazendo uma pedagogia extremamente avançada para a época, extremamente avançada para a nossa época atual, ainda hoje. Além de um grande educador, Eurípides foi um grande médium e um grande ser humano, humano com H maiúsculo. Eurípides nos trouxe exemplos, exemplificação de como ser um verdadeiro cristão. Eurípides era o evangelho vivo de Jesus. Os seus atos, os seus pensamentos emanavam, exemplificavam como deve ser o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus. Eurípides nasceu então nessa pequena cidadezinha de Sacramento e ele teve toda essa vivência do amor, da prática do amor vivenciado. Mas não foi a primeira ou a única vida que ele viveu dedicando ao próximo e a Jesus. Ele já tem um histórico de outras vivências, de outras vidas, como o apóstolo do Cristo. Ainda na época dos essênios, como Essênio Marcos, nós temos essa história registrada no livro A Grande Espera, de Corina Novellino. O próprio Eurípides narra a história de Marcos, um romano que cresceu entre os essênios e deixou toda a vivência do amor. Ele renuncia à própria existência para ir e pregar em nome de Jesus, amando de Jesus, muito antes do Messias iniciar o seu mandato. Então Jesus chega entre eles e pede para que eles possam ir e ensinar a verdade, preparar a verdade nos corações. E Marcos, naquela época, faz isso. Mas as pregações, quando Jesus diz ide e pregai, ele quer dizer sejam o evangelho vivo, dê a exemplificação, sejam um modelo daquilo que vocês dizem. E foi isso que esse grande Espírito fez ao longo da sua jornada. Como escravo Rufo, nós temos essa história em Ave Cristo, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós também vemos a sua renúncia, a sua dedicação à causa do Cristo, onde ele poderia renunciar, abjurar ao Cristo, para que pudesse continuar vivendo com a sua família e as suas filhinhas, mas não, ele não nega o Cristo e é morto por pregar a verdade, por se dizer cristão, na frente da família, na frente das filhinhas, mas ele renuncia por amor à verdade, por amor a Jesus. E outras vivências ele teve, como Johann Caspar Lavater, amigo de Pestalozzi, onde ele trabalhou a fisionomia, era um teólogo protestante muito culto, de uma cultura, de um entendimento, de uma filosofia muito avançada. E ele já falava sobre a verdade, já compreendia corpo espiritual com uma profundidade, a doutrina espírita ainda nem havia chegado. E ele falava de toda essa beleza, com uma profundidade, e nós encontramos algumas de suas cartas na Revista Espírita de Allan Kardec. E de lá para cá vem esse espírito trabalhando para Jesus. Ele é um grande apóstolo do Cristo, que vem auxiliar o Mestre na implementação desse mundo de regeneração que nós estamos quase adentrando. Então ele nos auxilia por amor. Poderia estar em outras pairagens, em outros planetas muito mais evoluídos, para continuar a sua etapa de evolução, mas ele renuncia a si mesmo para nos auxiliar. Pois nós precisamos muito desses seres luminosos conosco, nos mostrando, nos dando as mãos, segurando-nos e levantando-nos para que nós possamos nos regenerar, a nossa renovação interior. E é o que ele faz. Assume com Jesus esse grande compromisso de auxiliar a pátria do Evangelho, transformar o Brasil na verdadeira pátria do Evangelho, o coração do mundo, como Jesus assim espera e como é o projeto grandioso do nosso Senhor Jesus para a terra, para todos nós. Então Eurípides é esse trabalhador do Cristo, operante, que está sempre trabalhando, sempre auxiliando. E nós vamos contar hoje, brevemente, resumidamente, porque a sua história é muito vasta, nós vamos trazer alguns pontos principais da sua vida, relembrar um pouquinho da trajetória desse grande homem
aqui conosco. Eurípides é o terceiro filho de 15 do casal Dona Meca e seu Mojico, Jerônima Mendonça e Hermógenes. Eles tiveram 15 filhos e Eurípides foi o terceiro. Eles viviam naquela época numa condição bastante difícil, de muita dificuldade financeira. Assim que o casal, assim que eles se casam, né, o senhor Mojico e a Dona Meca começa a ter umas crises de desmaio, que médico nenhum conseguiu curar. Médico nenhum conseguiu diagnosticar o porquê dessa doença. E todos os recursos que eles tinham, que eles possuíam, eram aplicados na tentativa de curá-la. Então isso trouxe uma certa dificuldade financeira. E os filhos cresceram nessas dificuldades. Mas Eurípides ele já dava mostras de ser um espírito muito diferente. Aos 6 aninhos de idade, ele trabalhava junto com o pai. Ele foi trabalhar na estação Cipó, junto com o pai. Ali ele guardava os cavalos, auxiliava a carregar as malas, ganhava suas gorjetas, os seus troquinhos e guardava tudo numa meia. Guardava na meia quando já tinha um valor, já que ele achava considerável das moedinhas que ele recebia, ele dava para a mãe, para a Dona Meca, para quando faltasse o pão em casa. Então ele negava a si mesmo, renunciava a si mesmo para auxiliar aos seus irmãos, auxiliar os seus pais, para que não faltasse o pão e o leite em casa. Ele trabalhava desde muito pequenininho, desde cedo. E ele cresceu, né, foi um jovem muito especial. Cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo, fundou o jornal na Gazeta de Sacramento. Eurípides tinha um olhar para o belo, ele via a beleza em tudo, refletindo a beleza divina, né? Então, ele trabalhava sempre o belo. E ele criou, então, uma oficina de artes, de teatro, para trabalhar o belo naquela cidadezinha tão pequena do interior de Minas Gerais. E Eurípides também tinha já uma sede de auxiliar o próximo, de ajudar o próximo, e fundou a farmácia de homeopatia, onde ele manipulava os remédios para auxiliar os mais carentes, aqueles doentes que não tinham recursos, não tinham condições de serem auxiliados. Eurípides era um aluno muito especial. Quando ele estudava no colégio do professor Miranda, ele era o monitor da turma. Então ele auxiliava aqueles alunos mais atrasados, ele ensinava, estava sempre ali amparando aqueles alunos que tinham uma dificuldade, um déficit de aprendizagem. E ele sempre auxiliava. E o professor percebia que ele tinha uma forma de ensinar, uma forma muito especial, porque esses alunos aprendiam de forma natural, com tranquilidade, gostando de aprender. E logo já deu mostras de que seria um grande educador. Um belo dia chega o professor Miranda para o seu Mojico e diz: olha, nós precisamos conversar com o senhor. E o seu Mojico, pai de Eurípides, pensa: mas o que será? Ele diz: nós já ensinamos tudo que o seu filho podia aprender. Ele não tem mais nada a aprender conosco. Tudo que a escola podia ter oferecido já foi oferecido. E orientou o senhor Mojico a direcionar Eurípides para um curso superior. Mesmo com certas dificuldades, o senhor Mojico já tinha melhorado as condições financeiras da família, aceitou a proposta. Eurípides tinha o sonho, desde pequeno, de trabalhar com a medicina, de auxiliar os mais necessitados, a dor do próximo, e também o sonho de curar a sua mãe, que aquelas crises de desmaio ninguém sabia o motivo, não conseguia cura, e ele tinha o grande sonho de estudar para curar a sua mãezinha. Então eles vão, pai e filho, Eurípides e seu Mojico, para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles preparam a matrícula, as instalações, voltam para Sacramento para fazer as malas, os últimos detalhes para que Eurípides pudesse então estudar medicina, a tão sonhada medicina. Mas nesse período, só de imaginar o filho longe, a Dona Meca começa a ter fortíssimas crises de desmaio e aumentam as crises. Eurípides percebe que a mãezinha sofria já a sua ausência. Então ele renuncia a esse sonho. Ele desiste do sonho de cursar medicina. Desfaz as malas, não toca no assunto e decide ficar em Sacramento, renunciando ao grande sonho da medicina.
mas ele auxiliaria o próximo de forma grandiosa, tanto na cidade quanto no Brasil todo. E foi o que ele fez. Eurípides era um católico fervoroso. Ele assistia à missa no altar junto com os padres. Ele anotava todo o sermão porque ele amava aquela parte moral do Evangelho, para que ele pudesse praticar durante a semana os ensinamentos de Jesus de forma mais ampla. Então, um belo dia, vendo toda essa sua dedicação, ele era uma mente realmente brilhante, né? Ele tinha um entendimento muito amplo, um discernimento maravilhoso. E o padre Maia presenteia Eurípides com a Bíblia. Só que naquela época, não é como hoje que nós temos o Evangelho, nós podemos fazer uma consulta, nós podemos ler a Bíblia com tranquilidade, aprender e retirar dela os ensinamentos morais para a nossa renovação interior. Naquela época, os leigos não tinham acesso à Bíblia, porque os teólogos, os estudiosos tinham acesso, eles se preparavam para compreender as Escrituras, mas o leigo poderia fazer confusão. Não era interessante que o leigo tivesse a Bíblia porque não ia compreender. Mas Eurípides ganha, pela sua capacidade de compreensão da moral do Cristo do Evangelho, ele ganha essa Bíblia de presente. E começa a fazer as leituras, estudando, retirando a parte moral desses ensinamentos. Chegando nas bem-aventuranças, ele não consegue passar, ele não compreende. Como é possível? Ele percebia que os ensinamentos de Jesus eram de uma profundidade, de uma verdade, de uma beleza, mas ele não conseguia compreender as bem-aventuranças. Porque ele via pessoas que eram mansos e pacíficos, mas eles não herdavam a terra. Como explicar então? Como bem-aventurados os aflitos, os sedentos de justiça? E ele procura esse padre e pergunta, como funciona? Eu não consegui compreender. E aí o padre diz para ele, meu filho, existem mistérios que são assim mesmo. Um dia nós vamos compreender. Mas para Eurípides, um espírito daquela capacidade intelectual, essa resposta não foi suficiente. E ele continua na busca, e sem conseguir as respostas. Mas ele continuou, para que ele pudesse compreender, porque ele sabia que tudo que Jesus ensinava era joia. Ele não podia deixar uma joia dessa, de uma beleza dessa, que é o Sermão, né, do Monte, as bem-aventuranças, ele não poderia deixar passar. Então ele tinha sede desse conhecimento, desse aprendizado. E segue com a sua dúvida quanto às bem-aventuranças. Essa é a fazenda Santa Maria, que fica a aproximadamente 14 quilômetros de Sacramento. E nesta fazenda moravam os parentes de Eurípides. Muitos parentes de Eurípides moravam ali, inclusive o seu tio querido, senhor Mariano. Nesse período, nessa fazenda, nós consideramos ela como a pequena Hydesville do Brasil, porque nessa fazenda aconteciam fenômenos de efeitos físicos. Então os moradores de repente perderam a paz. As panelas voavam na casa, os copos voavam, pedras eram jogadas, portas abriam, fechavam sozinhas. Imagina isso numa fazenda naquela época, no escuro. Então, esses efeitos físicos amedrontaram a todos. Toda a comunidade era cometida desses efeitos. Todas as casas. Então foi realmente, todo mundo ficou em polvorosa naquela pequenina fazenda. E o senhor Mariano, que ali morava, ele tentou usar de tudo, procurou o padre para fazer o exorcismo, porque saiu um boato de que o demônio estava na fazenda, provocando tudo aquilo. E eles ficaram desesperados e rezaram missa e fizeram de tudo, mas não adiantou. Os fenômenos continuaram acontecendo. Eram vozes que surgiam do nada, no meio da casa. Isso amedrontava todo mundo. Então, o tio senhor Mariano, esse senhor, que é o tio de Eurípides, ele resolveu procurar um grande amigo. Ele foi procurar Frederico Peiró, pois sabia que Frederico Peiró, esse senhor aqui, espanhol, ele era espírita e ele poderia auxiliar nesses fenômenos que estavam acontecendo em Santa Maria.
A história de Frederico Peiró é muito interessante, bastante interessante para todos nós. Ele veio da Espanha, um espanhol materialista, mas um homem de um coração grande, um homem bondoso, humanitário, auxiliava ao próximo, dava emprego e progresso ao bairro, na época, Paineiras, em Uberaba. Esse bairro hoje chama Peirópolis, em homenagem a Frederico Peiró, pois ele era realmente um homem bom, um homem de bem. Então, Peiró, chegando ali naquele bairro, chegando naquela época, ele tinha um amigo que era espírita e sempre convidava, vamos frequentar uma reunião, conhecer o que acontece ali, é tão interessante as mensagens dos espíritos. Mas Peiró era materialista, ele realmente não acreditava em nada disso. Ele não conseguia compreender esse Deus vingativo, esse Deus punitivo que algumas religiões pregavam na época. Então ele tinha essa dificuldade de compreender esse Deus, pois ele era um homem muito bom, né? E ele via que os pais da terra eram muito bons, como Deus poderia ser vingativo? Ele então resolve, um belo dia, depois de tanta insistência desse amigo, ele vai. Chegando naquela reunião, ele senta, mas ele sabe que ali não vai acontecer nada, não vai mudar a sua mente. Mas, de repente, um médium começa a proferir, a falar, o médium psicofônico, começa a dar uma mensagem em castelhano. Mas eram todos brasileiros e ninguém entendia espanhol, ninguém falava castelhano. E ninguém entendeu nada. Nem o médium que deu a comunicação, nem o presidente da sessão, ninguém entendeu nada. Mas Peiró entendeu. Era sua mãe conversando com ele por meio de um médium, falando coisas e detalhes e pormenores da sua vida desde a sua infância. E ele percebeu, mas calou-se. A partir de então, foi plantada a sementinha nesse coração, nesse solo fértil, pois já tinha tanto amor. E ele começa a estudar o Espiritismo, a doutrina, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e se encanta com a doutrina, pois ele percebe que a sua filosofia de vida, de amor ao próximo, de auxiliar, de caridade, era exatamente o que a doutrina espírita pregava. Era uma revivescência do cristianismo, era trazer Jesus de volta para nós hoje, mas na essência mais pura e cristalina, sem dogmas, sem ritos, sem complicações, de forma clara, para todos. Ele percebeu que era o Consolador prometido que Jesus havia dito lá atrás. E ele torna-se então um espírita e um grande propagador da doutrina espírita em toda aquela região do Triângulo Mineiro. Então, o tio senhor Mariano Cunha, tio de Eurípides, sabendo de tudo isso, procura Frederico pedindo ajuda, pois a fazenda estava realmente com muitos problemas, né? Muitos efeitos acontecendo, e eles não tinham uma resposta e não conseguiam sanar esses problemas. Ele chega até Frederico vai à fazenda no mesmo dia, eles voltam à fazenda, e Frederico percebe que ali todos eram médiuns. Os efeitos que aconteciam eram oriundos, provindos da mediunidade de efeito físico daqueles médiuns. Eles não se sabiam, não se compreendiam como tal. Então eles começam a estudar mediunidade, a educar esse dom maravilhoso que Deus nos dá a todos nós, como diz Kardec, todos somos médiuns. Por isso é preciso sempre cuidar de nossos pensamentos, porque estaremos sempre envolvidos nesse mar, nessa onda de pensamentos e de vibrações. Então, diga-me o que pensas e diremos com quem andas. Não é assim? Nós precisamos cuidar desses pensamentos, nós precisamos cuidar das nossas vibrações. Então, Frederico começa a estudar com eles o Evangelho de Jesus, a explicar o Evangelho do Mestre, a trabalhar esse dom natural que todos nós temos, que é a mediunidade. E os fenômenos cessam, os fenômenos param. E tudo volta à sua normalidade, só que todos se tornam espíritas. E eles fundam, então, ali, o primeiro centro espírita rural do Brasil e do mundo. O Centro Espírita Fé e Amor, na Fazenda Santa Maria, que tem funcionamento até hoje. Esse centro, ele é muito bonitinho, todos nós precisamos, vocês precisam conhecer a vibração, a energia desse lugar. É muito boa, é uma energia profunda. E eles começam ali a desenvolver, então, a doutrina espírita.
Eurípides, ao saber disso, fica muito preocupado, pois ele era católico, muito dedicado, toda a sua família, toda a comunidade sacramentana era católica. Ninguém conhecia o espiritismo, ninguém sabia. Então ele preocupa-se muito com o seu tio, fica bastante preocupado com seus parentes e tenta retirar do tio essa ideia, porque todos diziam, isso é coisa do demônio, isso não é de Deus, como muitos ainda dizem hoje, mas por ignorar, por não saber, por não compreender que é a doutrina, é a terceira revelação, é o Consolador prometido pelo Mestre Jesus, que vem trazer todas aquelas coisas que nós precisamos aprender, tudo aquilo que nós já estamos prontos e maduros para compreender e aplicar, e relembrar os ensinamentos do Mestre, pois o Mestre sabia que nós deturparíamos esses ensinamentos, essas verdades. Então, um belo dia, Eurípides procura o seu tio. O seu tio vai, aliás, na sua casa. Vai dormir ali no quarto de Eurípides. Eurípides recebe ele com todo carinho, mas começa a debater com ele sobre essas ideias, sobre espiritismo, preocupado, tentando retirar dele essas ideias. E o tio Senhor tenta de todas as formas conversar, explicar que a doutrina é uma doutrina de amor, é de Jesus, são os ensinamentos do Mestre, e que os médiuns nada mais são do que aqueles profetas antigos, não é? Então, ele não consegue. Eurípides vence aquele debate, pois era realmente um ser muito preparado, né? Com uma grande sabedoria. Mas o tio Senhor presenteia Eurípides com esse livro de Leon Denis, Depois da Morte, da Febe. E Eurípides, na mesma noite, começa a leitura desse livro. E ele lê o livro todo em uma noite. Nessa mesma noite ele termina. E quando o tio acorda, ele diz para o tio, muito obrigada, porque esse livro é um monumento. É de uma filosofia muito profunda da vida, do porquê da vida. E Eurípides naquele dia se recolhe, se retira e vai ler o livro novamente. E passa o dia todo relendo aquele livro. E ali começa uma grande mudança, uma grande modificação no interior de Eurípides Barçanufo. Ele começa a pensar, né, sobre a doutrina. E um belo dia, uma sexta-feira da Paixão, Eurípides se dirige à fazenda Santa Maria. Ele iria conhecer uma reunião, pois o tio havia o convidado para conhecer uma reunião de trabalhos, do estudo do Evangelho, sobre mediunidade. E ele vai junto com um amigo. Chegando lá, ele sente aquelas vibrações de um profundo amor. Ele sente-se tão envolvido e percebe que tinham 2 lugares reservados. Haviam 2 lugares reservados, um para ele e um para um companheiro que foi junto com ele. Ele senta, é convidado a fazer parte ali da linha de frente para começar os trabalhos, acompanha a oração profunda do tio Senhor Mariano, de agradecimento a Deus, e ele já vai sentindo todo um influxo maravilhoso de vibrações. Nesse momento, Eurípides pensa, faz um pedido em pensamento. Se é possível a comunicação com os mortos, eu gostaria de ser esclarecido pelos Espíritos sobre as bem-aventuranças. Era aquela dúvida ainda ali na sua mente. Eu gostaria de ser esclarecido sobre as bem-aventuranças, mas eu gostaria que João Evangelista me explicasse por meio daquele médium, o Aristides. Ele escolhe o médium, escolhe o espírito. O médium Aristides, ele era de um coração bondoso, mas de uma inteligência extremamente limitada, com dificuldades até para conversar com as pessoas. Ele mal conseguia se expressar diante daquela dificuldade toda que ele tinha intelectual. E Eurípides escolhe justamente esse médium, porque conhecia todos. Dito e feito. Pedido atendido. O Aristides levanta-se e começa a fazer a mais bela explicação e explanação das bem-aventuranças que Eurípides havia ouvido em toda a sua vida. E todos ali começam a se emocionar e choram e vêm as lágrimas, porque era muito amor jorrando naquelas palavras, nas explicações. E ao final da explanação, da explicação, o Espírito diz: paz, João Evangelista.
E a partir desse momento, Eurípides então se torna espírita e começa uma grande mudança na sua vida, na sua existência. Ele percebe que mentores espirituais o auxiliam e descobre que São Vicente de Paulo é o seu mentor espiritual. São Vicente de Paulo, que o auxiliava desde pequeno. Por isso que ele era o presidente e cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo. Por isso que ele tinha esse apelo emocional tão grande com esse espírito. E São Vicente diz a ele que era preciso abandonar esses exercícios, essas atividades da Irmandade, que outros irmãos iriam dar a sequência a esse trabalho maravilhoso de caridade, mas que Eurípides era chamado a outros trabalhos. Ele também afirmou que Eurípides passaria por difíceis testemunhos. Ele daria o testemunho do verdadeiro cristão. Ele sofreria o abandono de todos. Ele aparentemente perderia tudo, mas pediu: continue firme na sua missão, pois Jesus, o nosso Divino Mestre, conta com você. Logo após todos esses acontecimentos, ele percebe que Bezerra de Menezes também o auxiliaria na parte da medicina, da cura aos doentes, dos receituários, dos remédios. Um belo dia, Eurípides, desenvolvida já a sua mediunidade, ele se vê fora do corpo físico. Ele vê o seu corpo, se vê fora do corpo físico e começa a subir. E começa a subir, a subir, a subir, e atinge esferas luminosas. E ele não consegue compreender onde ele está, mas é como se o chão fosse de mármore de ouro. Tudo reluzia, tudo tinha uma iluminação diferente que ele nunca havia visto na vida. E ele vê de longe um vulto que chamava muito a sua atenção. Muita luz, extrema luz. E ele tenta avançar um pouco e ele percebe que ele estava diante de Jesus. Nesse momento ele cai de joelhos e não consegue mais andar. Nem para frente, nem para trás, nem recuar. E a emoção era tanta que ele não conseguia também falar. Ele não conseguia dizer nada. Por mais que ele tivesse vontade, ele não conseguia dizer. E percebe que Jesus também chorava. Mas Jesus não olhava para ele, simplesmente lágrimas caíam. Ele vence tudo aquilo e pergunta: Senhor, por que choras? E Jesus continuou calado. Senhor, choras pelos descrentes do mundo? Aí Jesus responde: não, meu filho, não choro pelos descrentes do mundo ao qual devemos muito amor. Eu choro por todos aqueles que sabem, que creem, mas não cumprem o Evangelho, não fazem a sua parte, a verdade. E nesse momento Eurípides é tomado de uma profunda emoção e desce, e cai, e desperta no seu corpo físico. A partir desse dia, Eurípides torna-se esse grande apóstolo do Cristo em terras mineiras, em Sacramento. E realmente, grandes testemunhos começaram para ele. Ele foi abandonado por todos, pois uma comunidade toda católica, sem compreender essa doutrina que se iniciava, era 1904, ninguém compreendia. A escola onde ele era o professor e o fundador, o Liceu Sacramentano, que ele havia fundado junto com os melhores professores de Sacramento, e era ali o amor da sua vida, a educação, educar aquelas crianças, aqueles jovens para todo sempre, com aquela pedagogia integral, a pedagogia de Pestalozzi, onde o ser conseguia compreender, aprender de forma natural e amando. Ele aboliu a palmatória, o prêmio e o castigo, as salas eram mistas. Ele fez realmente uma revolução e os alunos amavam aprender com aquele professor, porque saíam a campo, iam pesquisar, fazer as suas pesquisas. Então, todos os alunos amavam demais esse professor e aprendiam com um prazer muito grande. Então, a escola que ele havia fundado, o Liceu Sacramentano, fecha suas portas, quase que fecha, porque todos os alunos saíram. Ficaram pouquíssimos. Os móveis que eram alugados foram retirados, o prédio foi pedido, a sua família, sem compreender essa doutrina, também não entende essa decisão de Eurípides
E todos ficam muito revoltados com essa história, porque todo mundo naquela cidadezinha dizia que ele era louco, estudou muito, acabou ficando louco, porque não é possível uma doutrina dessa, toda estranha, e todo mundo abandona Eurípides. Todos abandonam. E um belo dia, ele estava numa salinha pequena, haviam sobrados pouquíssimos alunos, e naquele dia os poucos que restaram foram retirados. O que fazer a partir de então? Nesse momento, Eurípides chora de tristeza, mas não de desânimo, porque ele nunca desanimou diante das dificuldades, mas de tristeza. E naquele sofrimento, ele sente a presença de um espírito grandioso ao seu lado, mas porque toda a sua mediunidade já havia sido desenvolvida e educada. E ele diz, não é possível, um espírito dessa luminosidade, dessa magnitude, como se comunicaria comigo nesse estado em que eu me encontro? E repeliu. Mas o espírito, como era realmente grandioso, e Eurípides tinha todas as faculdades mediúnicas que Kardec explica no livro dos médiuns, todas. O espírito então utilizou-se da sua mediunidade mecânica e deixa uma mensagem psicografada. Meu filho, não feche as portas da escola. Retire a denominação Liceu Sacramentano, isso é um resquício do orgulho humano. Troque o nome para Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho de meu filho. Dê aulas de astronomia e eu acobertarei esse colégio com o manto do meu amor. E assinou Maria, serva de Deus. Era um recado de nossa querida Mãe Santíssima. Era um recado de Maria para Eurípides, dizendo que estaria com ele, que estaria acobertando todo esse trabalho de luz e de amor que é desenvolvido até hoje. Ela estaria acobertando e auxiliando. E Eurípides, na hora, resolve, aceita todas as orientações de Maria, troca o nome Liceu Sacramentano, escreve numa placa Colégio Allan Kardec. Pensemos nessa coragem. Se, dizendo-se espírita, ele foi abandonado por todos os alunos, imagina quando colocasse uma placa escrito Colégio Allan Kardec. Pois, não é que todos os alunos voltaram? Todos os alunos voltaram. Outros alunos de outra cidade passaram a estudar ali e o colégio ganhou uma vida diferente. Ele começou a estudar o Evangelho de Jesus às quartas-feiras, o Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele ensinava, quando ele dizia, quando ele falava sobre o Evangelho, toda a cidade de Sacramento ouvia. Não existiam as tecnologias que nós temos hoje. Era a sua mediunidade que fazia com que ecoasse as suas palavras para todas as casas. Todos ouviam sobre a moral de Jesus. Todos ouviam sobre a necessidade do perdão, do amor ao próximo, de praticar a caridade, de ser o Evangelho vivo na terra. E assim ele auxiliava com a sua vibração e com a sua palavra iluminada a todas as casas e todos os locais onde a sua palavra chegava. Essa é uma foto do Colégio Allan Kardec, naquele período, com os alunos, os professores aqui sentados. E nós vemos então Eurípides aqui, no Colégio Allan Kardec, que era o grande amor da sua vida. Esse colégio, essa pedagogia especial que ele trabalhava, ainda hoje é muito pesquisada por todos os estudiosos da educação, porque é uma forma de ensinar uma pedagogia avançada, o aprender fazendo, o que hoje nós estamos estudando e trabalhando para que nós possamos aplicar no nosso dia a dia, ele já fazia lá atrás. Ele já aplicava tudo isso. O aprender o amor, a moral, os ensinos da moral, aprender a educar um ser de forma integral. Esse é o grande desafio da pedagogia nos dias de hoje. Como educar seres integrais? Porque quando nós intelectualizamos, nós esquecemos da parte moral. E quando nós ficamos na parte moral, nós esquecemos da parte intelectual. E ele trabalhava essas duas vertentes de forma brilhante, grandiosa. E todos os seus alunos se destacaram, todos se destacaram, tanto na parte moral quanto na parte intelectual. E trazem a marca desse professor para todo sempre, porque ele educa espíritos imortais. É aquela educação voltada para a eternidade, para todo sempre, e não para uma vida. É a educação que liberta,
a educação que prepara para sempre. E ele educava todos os seus alunos dessa forma. Eurípides foi um grande médium. Ele era portador de todas as mediunidades que Kardec narra e explica no livro dos médiuns. E dessa forma, ele tinha a parte psicográfica, né? Ele deixava mensagens luminosas. Nós temos livros que tratam dessas mensagens luminosas, onde espíritos como Maria, São Vicente de Paulo, Mateus o apóstolo, Paulo o apóstolo, deixam as suas mensagens, Lutero. Então nós temos mensagens maravilhosas que esses espíritos luminosos, encontrando ali condições naquele ser amável, amoroso, luminoso, deixaram as suas orientações a todos nós. Mas ele também tinha todas as outras mediunidades. Uma muito interessante era da bicorporeidade, ou do desdobramento, em que o espírito deixa o corpo entra em transe, o espírito sai, liberta-se do corpo e materializa-se onde precisa. Isso em Eurípides era muito natural, acontecia com muita frequência. Então é da cultura, da tradição de sacramento. Todos têm alguma notícia sobre esses fatos. Um belo dia, Eurípides estava então numa quarta-feira, ensinando a aula do Evangelho, e 2 aluninhos muito peraltas saem e vão matar a aula. Ali era todo rodeado de mato, matagal, era muito fácil, né? Escapuliram os 2 e foram fazer arte. Eles encontraram uma porca com os porquinhos e começaram a perseguir a porca com os porquinhos. E saíram correndo, a porca correndo, os filhotinhos atrás. Um desses alunos, então, é barrado por uma cerca de arame. O arame corta a sua blusa, corta um pouquinho da sua pele, e aí eles resolvem, é melhor a gente voltar, né? Então decidem voltar para o colégio. Voltam para o colégio, o professor de costas explicando, chama os 2. Senhor Cristino. E ele vai, já sabendo que ele ia levar um sabão, né, do professor. Onde o senhor estava? E os meninos quietinhos. Pois saiba que aquela cerca de arame farpado fez as minhas vezes. O senhor acha, o senhor entende correto a sua postura? Porque ele chamava os seus alunos de senhores. É correta a sua postura? Com aquela porquinha, com seus animais, com seus filhotinhos? E eles pensam e percebem que não. Aquela não era a postura correta de um discípulo de Eurípides, que trabalha a moral, né, de forma tão grandiosa. E eles se sentem envergonhados e saem resmungando. Poxa vida, não dá para dar uma folga se Eurípides vê tudo que a gente fala, mesmo longe da escola. Então isso era muito natural. Um belo dia eles foram passear, na verdade fazer uma pesquisa no Rio Borá, porque eles pesquisavam a campo mesmo, faziam a aula de botânica, pesquisando toda a natureza. E eles estavam ali no rio, encontraram uma pedra grande, bonita, e essa pedra era possível deixar o nome, eles escreveram os nomes. Todos os alunos deixaram o seu nome, o professor deixou o seu, e o professor joga, então, essa pedra no rio. Voltando para a escola, os alunos entram na sala de aula, a pedra está em cima da mesa, com todos os nomes de todos, e ficou guardada como recordação desse grande dia. Outro caso muito interessante de Eurípides é que ele fazia os partos mais complicados, onde realmente a mãe e o filho sofressem perigo de vida. Eurípides se dirigia até lá, onde estivesse. Muitas vezes na sala de aula, e aconteceu um caso muito interessante, na sala de aula, ele entra no transe, os alunos, num silêncio respeitoso, aguardam o trabalho, porque sabem que Eurípides foi trabalhar. Ele sai do corpo físico e materializa-se na casa de uma senhora que estava em trabalho de parto há horas e estava correndo um risco muito grande, realmente, de perder tanto a vida da mãe quanto do filho. E Eurípides auxilia, faz esse parto complicado e volta para o corpo físico e diz: acabou de nascer o filho da fulana de tal, ele é menino, ele está bem, mas realmente era um parto complicado, e já ensina um pouco também da parte anatômica para os alunos. Mas aí ele diz: o marido, não sabendo disso, está chegando, né? Porque só havia uma estrada que ligava a fazenda, que era distante ao colégio. E o professor não passou pela estrada, ele materializou-se na casa daquela senhora que necessitava de socorro. O marido vinha a cavalo, chegou
E Eurípides disse: o marido está subindo as escadas, vocês cumprimentem esse senhor que chega e sentem-se. Eles fizeram isso. O senhor bate na porta e entra. Professor, eu preciso da sua ajuda, a minha esposa está passando por muitas necessidades, o parto difícil, eu tenho medo de que ela venha a morrer. E Eurípides acalma o senhor e diz: eu já fiz o parto, vai tranquilo, né? A criança já nasceu, é um menino, fora de perigo. Mas o pai não entende. Como? Se só tem uma estrada, o senhor não passou ali? E naquela aflição tão grande, Eurípides diz: tá bom, eu volto com o senhor. E voltou com ele, a generosidade do espírito, né, desse ser. E volta com ele, agora a cavalo. Chegando lá, a esposa já toma um susto. Professor, o senhor voltou, tem alguma coisa errada? A gente corre risco. Não, fique calmo, eu só voltei mesmo para acalmar o seu marido. E volta então para a escola. E ali o pai percebe que na verdade ele tinha materializado, que Eurípides havia materializado, se feito o parto, cuidou da sua família e voltou para o seu trabalho. Isso acontecia muito. Onde houvesse dor e sofrimento, Eurípides aparecia com a sua maletinha, com seus remédios e auxiliava os necessitados. Eurípides fundou a farmácia de homeopatia para poder cuidar desses doentes, porque realmente naquela época havia uma carência muito grande de médicos, de remédios, de recursos. Então doenças muito simples ceifavam vidas das pessoas. E ele trabalhava arduamente. O seu dia, o seu labor começava às 4 da manhã, manipulando e receitando os remédios, tanto para as pessoas de Sacramento quanto para fora, até do exterior. Então ele trabalhava juntamente com o Dr. Bezerra de Menezes nessa tarefa grandiosa e sempre manipulava, auxiliava, consultava, fazia os partos para auxiliar esses necessitados, em nome de Jesus, em nome do Cristo. Essa era uma das grandes vertentes dessa mediunidade luminosa do nosso querido professor Eurípides. Ele trabalhou então muito tempo com Bezerra de Menezes, que auxiliava sempre os doentes, os mais necessitados e carentes, nas curas, no receituário, nos partos, e nunca perdeu ninguém. Mesmo naqueles casos mais complicados em que Eurípides recuava, pois via que realmente seria muito difícil, o Dr. Bezerra dizia: não, nós vamos conseguir, confie em Deus, estaremos juntos. E eles conseguiam então vencer essas dificuldades. São lindas essas histórias, né? Em 1917, o professor Eurípides, ele sofre um processo criminal por exercício ilegal da medicina, pois algumas pessoas incomodadas com essa caridade, com essa generosidade, pois os remédios na farmácia eram gratuitos, os atendimentos do professor eram gratuitos. Ele não dormia, pois a dor, ele dizia que o doente não pode esperar. A dor e o sofrimento não pode esperar. Então, de madrugada, muitas vezes, as pessoas procuravam quando ele ia repousar, batiam na sua janela e ele atendia a todos, sempre com alegria, sempre com aquela paciência, com aquele amor a todos. Então, os incomodados com essa postura movimentaram então um processo crime contra ele, de exercício ilegal da medicina. Só que esse processo, da forma com que começou, ele terminou. Prescreveu, porque ele passava de mão em mão, de juiz em juiz. Todos conheciam a história de Eurípides, todos se julgavam, e eu suspeito, não podiam trabalhar nesse processo. Então, esse processo foi passando, o tempo foi passando, mas no dia em que ele foi fazer o seu depoimento, dar o seu depoimento na cadeia pública, isso está no livro da Corina, Eurípides, o Homem e a Missão, nós recomendamos a todos porque é uma obra belíssima. É uma obra que conta a história desse grande professor com detalhes maravilhosos para todos nós. Então ele diz que os espíritos mostravam para ele que tudo daria certo. Ele percebeu que na escola, no Colégio Allan Kardec, lá em cima, na cumeeira do colégio, estava o anjo Ismael. O anjo Ismael com luzes nas suas mãos, dizendo: nada tema, Eurípides, eu cuidarei daqui, estarei com você.
Na rua, ele percebia letreiros luminosos dizendo "Viva Eurípides". Bezerra de Menezes dizia para ele: meu filho, aqui cuidarei eu da farmácia e de todo aquele movimento. E os espíritos se manifestando, tranquilizando, e ele estava tranquilo de tudo que ele estava fazendo. Só que a comunidade estava realmente indignada. Mas ele trabalhava com eles o exercício do perdão e da fé em Deus. Confiem, meus filhos, ele dizia. Ele estava sofrendo o processo e ele acalmava toda a população que estava realmente revoltadíssima com o ocorrido. Uma madrugada, após muito trabalho, ele não conseguiu dormir, ele dirige-se então para debaixo do jasmineiro, do caramanchão de jasmins, que estava perfumado, repleto de flores brancas, e ele começa então a sua oração na madrugada. Todos dormiam. E ele começa as suas orações, entra numa profunda elevação de vibrações e percebe luzes como nunca havia visto na Terra. Luzes e mais luzes, e a emoção toma conta dele. De repente, na sua frente, ele percebe Jesus, o Mestre, e que diz para ele: nada tema, meu filho, a vitória é nossa. E nesse dia ele volta, ele vai para o trabalho, na farmácia, e a sua secretária, Dona Amália, percebe que ele está extremamente emocionado, com lágrimas e um tanto pálido. O que aconteceu, Sr. Eurípides? Imagina quem eu acabei de ver. Jesus. Era Jesus dando o apoio, o amparo a esse grande apóstolo, Eurípides. E realmente, a vitória foi do bem e da luz. E esse processo prescreveu. Eurípides teve anúncios da sua partida, de que o tempo de retornar à pátria espiritual chegava. Em 1918, ele desencarna então. Com o surto da gripe espanhola que teve no Brasil todo e em Sacramento também, ele auxiliou até o fim das suas forças, pois os doentes eram muitos, na própria família muitos adoeceram, mas ele continuou trabalhando e ele adoeceu também, gravemente. E com 40 graus de febre ele continuava trabalhando, auxiliando e curou muitas pessoas. E dava os remédios para todos, mas os remédios não faziam efeito para ele, porque havia chegado o momento do seu retorno. E ele havia visto, dias antes, numa experiência também mediúnica, em que Vicente de Paulo tomou pelas mãos e pediu: peça para que a sua secretária anote tudo, pois a mediunidade dele era consciente. Ele desdobrou-se, entra no transe, desdobra-se e começa a narrar. Subindo, São Vicente está me levando para uma estrada luminosa, eu vejo uma árvore que parece de ouro, todas as folhas brilham e nessas árvores existem palavras como amor, caridade, fraternidade, solidariedade, e sobem por uma escada e ele percebe um local de extrema luminosidade, de uma vibração leve, e ele se sente tão bem e feliz naquele local. E São Vicente diz para ele: acabou, meu filho, a sua missão na Terra acaba, terminou. Essa é a sua nova morada, essa é a morada daqueles bem-aventurados da Terra, aqueles que conseguiram cumprir a sua missão de amor em nome de Jesus. E ele volta e narra isso para Dona Amália. Então ele já sabia. Naquele surto da gripe, um belo dia, a mãezinha dele, muito preocupada, somente ela conseguiu parar Eurípides, porque ele não parava, ele não dormia, ele não conseguia se alimentar, auxiliando a todos aqueles necessitados da cidade e fora da cidade. Então ela pede: por favor, meu filho, que descanse um pouco. E ele decide acatar o pedido da mãe e toma um banho de imersão, se medica, deita e avisa: na manhã do dia seguinte, às 6 da manhã, às 6 da madrugada, eu voltarei para a pátria espiritual. E aconteceu. Naquele dia, naquele horário, todos os amigos, a família, os mais próximos estavam ali numa corrente de amor, e ele volta para a pátria espiritual, para os braços de Jesus, de onde ele havia saído. E essa é a linda história de Eurípides, que vem nos dizer, que vem nos mostrar como viver o Evangelho de Jesus. Porque saber nós já sabemos, estudar nós estudamos, mas praticar é muito diferente.
ele mostra para todos nós que é preciso praticar. Não basta conhecer, é hora de compreender fazendo. Nós aprendemos fazendo. Foi isso que ele nos ensinou, não foi? Então está na hora de nós, todos os espíritas, aprendermos a vivenciar essa doutrina maravilhosa que nós temos, esse conhecimento profundo e avançado que nós temos, juntamente com esse Evangelho de Jesus, que é a libertação. Nós sabemos da nossa destinação espiritual. Para que estamos aqui? A vida na Terra é simplesmente uma forma de aprendizado. É para que nós possamos nos redimir do nosso passado, construir o nosso futuro, até alcançarmos a redenção, a pureza dos sentimentos, a iluminação e a perfeição de que todos somos suscetíveis de chegar. Então a Terra, essa oportunidade reencarnatória que nós temos, é presente divino, para que nós possamos estar um pouco mais perto, mais próximo de Jesus, o nosso Divino Mestre. E Eurípides, voltando para a pátria espiritual, continua no seu labor, continua no seu grandioso trabalho, em nome de Jesus, o nosso Mestre, auxiliando na implementação da pátria do Evangelho na Terra. Sacramento continua sendo o celeiro de luz, continua sendo o laboratório espiritual e ele continua trabalhando, tanto ali quanto em todas as regiões do nosso Brasil, auxiliando-nos a vivenciar essa prática do amor e da caridade, para que nós possamos, em nos redimindo, nos renovando, auxiliar na redenção de todo o nosso planeta. O Brasil tem uma destinação maravilhosa, o celeiro de luz para todo mundo. Todos nós que encarnamos aqui temos uma missão com Jesus. Prometemos para Jesus de nos renovarmos, da nossa transformação interior, para que nós possamos, em nos melhorando, auxiliar na transformação do mundo, do nosso planeta, num lugar melhor. Eurípides continua nos auxiliando, nos fortalecendo e nos indicando e sinalizando os caminhos, pois muitas vezes nos perdemos em nós mesmos e nas ilusões da matéria. Então nós temos em Sacramento um movimento grandioso, luminoso, que chama-se Evangelização de Espíritos, que é esse especial que nós estamos fazendo sobre a proposta, a metodologia da evangelização. O que é evangelização? É um método que Eurípides traz, junto com uma pleiade de espíritos, para trabalhar em nós os valores morais, nos levando-nos todos à evolução e ao progresso de forma consciente. Então, a espiritualidade jorra em Sacramento esse material. Esse material transforma-se, então, nos encontros e nos seminários da evangelização de espírito, 4 vezes, então, ao ano, com outros seminários também, transformando isso tudo em livros para que nós possamos estudar em grupo, aprender e nos libertarmos. É uma bênção, é uma dádiva, é um presente de Deus, é um presente de Jesus para todos nós, pelas mãos luminosas de Eurípides. Entrem em contato com o Colégio Allan Kardec, conheçam essa metodologia, pois ela está modificando a vida de todos nós. E todos nós vamos aprender então a angariar mais luzes, pois Jesus disse, brilha a vossa luz. Então que todos nós possamos aproveitar esses exemplos de Eurípides, esses ensinamentos desse grande professor que até hoje nos auxilia e possamos aprender então a brilhar a nossa luz, por menor que seja. Aprendamos a brilhar luz, pois o mundo passa por um momento de tantas dificuldades e provações, de tantos conflitos. Se nós acendermos uma luz, por menor que seja, nós estaremos auxiliando Jesus na regeneração do mundo pela nossa própria regeneração. Muito obrigada a todos. Nós continuaremos com o nosso especial sobre a evangelização de espíritos e logo mais traremos muitas novidades para todos vocês. Fiquem conosco e nos acompanhem. Muito obrigada a todos.